Boa noite, pessoal. Antes de começar o vídeo, queria agradecer o pessoal que está nos apoiando no Apoia-se. E esse vídeo é especialmente dedicado para eles, principalmente a Marta Osório, nossa nova apoiadora, e também o Daniel Freire, que também já nos apoia desde o início do ano. Se você puder e estiver gostando do nosso trabalho, se puder contribuir conosco por lá, já é uma boa ajuda aí. Vamos lá. Não esqueçam de, se estiver gostando, deixar o curtir, deixar o like. Ajuda bastante, né, gente? No ânimo pra gente fazer as gravações. Sob os regentes, a mão encapuzada. Cregan Stark deixou de ser a mão do rei e anunciou sua intenção de voltar a Winterfell. Mas antes que pudesse deixar o sul, ele enfrentou um problema complicado. Lord Stark havia marchado para o sul com um grande exército, composto em boa parte de homens indesejados e desnecessários no norte, cujo retorno traria grandes dificuldades e talvez até a morte para os entes queridos que eles deixaram para trás. A lenda, e Cogumelo, nos diz que foi a senhora Alysanne que sugeriu uma resposta. As terras ao longo do Tridente estavam cheias de viúvas, ela lembrou a Lord Stark. Mulheres, muitas com o peso de crianças pequenas que tinham enviado os maridos para a luta com um senhor ou outro, e eles haviam morrido em batalha. Às vésperas do inverno, costas fortes e mãos dispostas seriam bem-vindas em muitos lares. No final, mais de 1000 nortenhos acompanharam Ali Black e seu sobrinho Lord Bejicot quando eles voltaram para as terras fluviais depois do casamento real. Um lobo para cada viúva, brincou Cogumelo. Ele vai aquecer a cama dela no inverno e roer seus ossos quando a primavera chegar. Mais centenas de casamentos foram feitos na chamada Feira de Viúvas, realizada em Corvarbor, Corre Rio, Septo de Pedra, Gêmeas e Feira Justa. Os nortenhos que não desejavam se casar juramentaram suas espadas a senhores grandes e pequenos como guardas e homens de armas. Alguns, infelizmente, voltaram-se para o crime e tiveram finais infelizes. Mas, na maior parte, a ideia da senhora Alysanne de fazer casamentos foi um grande sucesso. Os nortenhos estabelecidos em novas casas não só fortaleceram os senhores fluviais que os receberam, sobretudo a casa Tully e a casa Blackwood, como também ajudaram a reviver e espalhar a adoração aos velhos deuses no sul do Gargalo. Outros nortenhos preferiram buscar vida nova e tentar a sorte do outro lado do Mar Estreito. Alguns dias depois que Lord Stark deixou de ser mão do rei, Sir Marston Waters voltou sozinho de Lys, para onde tinha sido enviado para contratar mercenários. Ele aceitou com alegria o perdão pelos crimes passados e relatou que a triarquia havia desmoronado. No auge da guerra, as 3 filhas estavam contratando companhias livres o mais rapidamente que conseguiam, pagando valores que ele não podia cobrir. Muitos dos nortenhos de Lord Cregan viram isso como uma oportunidade. Por que voltar para uma terra tomada pelo inverno para congelar ou morrer de fome, se havia ouro para obter do outro lado do Mar Estreito? Não uma, mas 2 companhias livres nasceram como resultado. A Matilha de Lobos, comandada por Hallis Hornwood, chamado Hal Louco, e Timothy Snow, o bastardo de dedos de Silix. Era toda composta por nortenhos, enquanto os tempestuosos, financiados e liderados por Sir Oscar Tully, eram constituídos de homens de todas as partes de Westeros. Enquanto esses aventureiros estavam se preparando para partir de Porto Real, outros estavam chegando de todos os cantos para a coroação do príncipe Aegon e para o casamento real. Do oeste vieram a senhora Johanna Lannister e seu pai Roland Westerling, senhor do Despenhadeiro. Do sul, 2 vintenas dos Hightower de Vila Velha, liderados por Lord Lionel e pela extraordinária senhora Samantha, viúva do pai dele. Embora proibidos de se casar, a paixão deles já era de conhecimento geral, e o escândalo foi tão grande que o alto septão se recusou a viajar com eles e chegou 3 dias depois, na companhia dos Lord Redwyne, Costane e Bisbury. A senhora Helenda, viúva de Lord Borros, ficou em Ponta Tempestade com seu bebê, mas enviou suas filhas Cassandra, Ellen e Flores para representar a casa Baratheon. Maris, a quarta filha, entrara para as Irmãs Silenciosas, informa o septão Eustácio. No relato de Cogumelo, isso foi feito depois que a senhora sua mãe mandou remover a língua dela, mas esse detalhe brutal pode ser desconsiderado. A crença persistente de que as Irmãs Silenciosas não têm língua não passa de mito. É a devoção que mantém as Irmãs Silenciosas, não uma pinça quente.
O pai da senhora Baratheon, Royce Caron, senhor de Nótica Antiga e marechal da marca, escoltou as garotas até a cidade e ficaria com elas como guardião. Alyn Velaryon também aportou em terra, e os irmãos Manderly voltaram novamente a Porto Branco com 100 cavaleiros de mantos verdes azulados. Até do outro lado do Mar Estreito vieram pessoas, de bravos e pentos, de todas as 3 filhas da antiga Volantis. Das Ilhas do Verão surgiram 3 príncipes altos e negros de mantos com penas, cujo esplendor era uma maravilha de se ver. Todas as estalagens e estábulos de Porto Real logo ficaram cheios, enquanto do lado de fora das muralhas uma cidade de barracas e pavilhões surgiu para os que não conseguiam encontrar acomodações. Muita bebedeira e fornicação aconteceram, alega Cogumelo. Muita oração e jejum e bons trabalhos, relata o Septão Eustácio. Cogumelo tem razão. Os taberneiros da cidade ficaram gordos e felizes por um tempo, assim como as prostitutas da Baixada das Pulgas e suas irmãs de casas mais refinadas na Rua da Seda, embora os plebeus reclamassem do barulho e do fedor. Um ar desesperado e frágil de irmandade forçada pairava sobre Porto Real nos dias que antecederam o casamento, pois muitos dos clientes espremidos nas tabernas e casas de pasto da cidade tinham assumido lados opostos nos campos de batalhas um ano antes. Se só sangue pode lavar sangue, Porto Real estava cheio de gente não lavada, afirma Cogumelo. Mas houve menos brigas nas ruas do que a maioria esperava, e só 3 homens mortos. Talvez os senhores do reino enfim tivessem se cansado da guerra. Com o Fosso dos Dragões ainda quase todo em ruínas, o casamento do príncipe Aegon com a princesa Jaehaera foi comemorado ao ar livre no topo da colina de Visenya, onde arquibancadas enormes foram erigidas para que os homens e as mulheres da nobreza pudessem se sentar com conforto e apreciar uma visão sem obstruções. Foi no sétimo dia da 7ª lua do ano 131, depois da conquista de Aegon, uma data auspiciosa, mas que raios com 7. O alto sepetão de Vila Velha executou os ritos e um rugido ensurdecedor soou no meio da plebe quando sua santidade declarou o príncipe e a princesa casados. Dezenas de milhares voltaram às ruas para saudar Aegon e Jaehaera quando eles foram carregados em uma liteira aberta para a Fortaleza Vermelha, onde o príncipe foi coroado com um aro de ouro amarelo, simples e sem adornos, e proclamado Aegon da Casa Targaryen, terceiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Roinares e dos primeiros homens, e senhor dos 7 reinos. O próprio Aegon colocou a coroa na cabeça de sua noiva criança. Embora fosse um menino sério, o novo rei era inegavelmente bonito, com rosto e corpo magros, cabelo branco prateado e olhos violeta, enquanto a rainha era uma criança linda. O casamento foi um espetáculo tão extravagante quanto os 7 reinos não viam desde a coroação de Aegon II no Fosso de Dragões. Só faltava dragões. Não haveria voo triunfante em torno das muralhas da cidade para aquele rei, nem descida majestosa no pátio do castelo, e os mais observadores repararam em uma ausência. A rainha viúva não estava presente, embora a avó de Jaehaera, Alicent Hightower, devesse ter comparecido. Como ainda tinha 10 anos, o primeiro ato do novo rei foi citar os homens que o protegeriam e defenderiam e quem governariam por ele até que chegasse à maioridade. Sir Willis Fell, o único sobrevivente da guarda real da época do rei Viserys, foi nomeado senhor comandante das Espadas Brancas, com Sir Marston Waters em segunda posição. Como os 2 homens eram considerados verdes, o restante dos lugares da guarda real foi preenchido com pretos. Sir Tyland Lannister, tendo voltado recentemente de Myr, foi indicado mão do rei, enquanto Lord Lewin Corbury foi indicado protetor do território. O primeiro tinha sido verde, o segundo tinha sido preto. Acima deles haveria um conselho de regência consistindo da senhora Jane Arryn do Vale, Lord Corlys Velaryon de Deriva Marca, Lord Holland Westerling do Despenhadeiro, Lord Royce Caron de Nótica Antiga, Lord Manfred Mutton de Lagoa da Donzela, Sir Torren Manderly de Porto Branco e o Grande Mestre Munkon, recém-escolhido pela Cidadela para assumir a corrente do Grande Mestre Orwille. É relato seguro que ao Lord Cregan Stark também foi oferecido um lugar entre os regentes, mas ele se recusou. Omissões evidentes no conselho incluíam Kermit Tully, Amwin Pike, Sabitha Frey, Thaddeus Rohan, Lionel Hightower,
Johanna Lannister e Benjicott Blackwood. Mas o Septão Eustácio insiste que só Lord Pick ficou realmente com raiva por sua exclusão. Esse foi um conselho que o Septão Eustácio aprovava. 6 homens fortes e uma mulher sábia. 7 para nos governarem aqui na terra, enquanto os 7 acima governam todos os homens do céu. Cogumelo ficou menos impressionado. 7 regentes eram 6 pessoas em excesso, disse ele. Pena do nosso pobre rei. Apesar das apreensões do bobo e a maioria dos observadores parecia achar que o reinado de Aegon III tinha começado em um tom de esperança. O restante do ano 131 depois da conquista foi uma época de partidas, pois os grandes senhores de Westeros pediram licença de Porto Real um a um para voltarem às suas sedes de poder. Entre os primeiros a partir estavam as 3 viúvas. Depois de despedidas lacrimosas de suas filhas, filhos, irmãos e primos, que ficariam para servir os novos reis e a rainha como acompanhantes e reféns. Cregan Stark liderou seu exército bem diminuído para o norte pela estrada real uma quinzena após a coroação. 3 dias depois, Lord Blackwood e a Sra. Alysanne partiram para Corvarbor, com 1000 dos nortenhos de Stark atrás. Lord Lionel e sua amante, a Sra. Sun, cavalgaram para o sul para a Vila Velha, com seus Hightowers, enquanto os Lords Rohan, Bisbury, Costane, Tarly e Redwyne se juntaram para escoltar sua alta santidade ao mesmo destino. Lord Kermit Tully e seus cavaleiros voltaram a Corre Rio, enquanto seu irmão, Sir Oscar, partiu com seus tempestuosos para Tyrosh e as terras disputadas. Mas houve uma pessoa que não partiu como planejado. Sir Medrick Manderley tinha aceitado levar os homens destinados à muralha até Porto Branco, em sua galé Estrela do Norte. De lá, eles seguiriam por terra até Castelo Negro. Mas, da manhã em que a Estrela do Norte partiria, a contagem dos condenados revelou que um homem havia desaparecido. O grande mestre Orwell, ao que tudo indicava, tinha mudado de ideia sobre tomar o preto. Depois de subornar um dos guardas para soltar seus grilhões, ele vestiu trapos de mendigos e desapareceu nos lupanares da cidade. Sem querer esperar mais, Sir Medrick sentenciou o guarda que havia libertado Orwell a tomar o lugar dele, e a Estrela do Norte zarpou para o mar. No final de 131 depois da conquista, o Septão Eustácio nos conta, uma calmaria cinzenta tinha se estabelecido em Porto Real e nas terras da coroa. Aegon III ocupava o trono de ferro quando necessário, mas fora isso quase não era visto. A tarefa de defender o reino caiu nas mãos do Senhor Protetor, Lewin Corbury. O tédio diário do governo nas mãos da mão cega, Tywin Lannister. O tédio diário do governo nas mãos da mão cega, Tywin Lannister. Antes tão alto e louro e deslumbrante quanto seu irmão gêmeo, o falecido Lord Jason, Sir Tywin ficou tão desfigurado pelas torturas da rainha que as senhoritas recém-chegadas à corte chegaram a desmaiar ao vê-lo. Para poupá-las, a mão passou a usar um capuz de seda sobre a cabeça em ocasiões formais. Isso talvez tenha sido uma ideia ruim, pois dava a Sir Tywin um aspecto sinistro, e em pouco tempo a plebe de Porto Real começou a sussurrar histórias do feiticeiro mascarado maligno da Fortaleza Vermelha. A inteligência de Sir Tywin, porém, continuou afiada. Talvez fosse esperado que ele se tornasse, depois das tormentas, um homem amargo e com sede de vingança, mas isso esteve longe de ser verdade. A mão alegava uma curiosa falha de memória e insistia que não conseguia lembrar quem era preto e quem era verde, enquanto demonstrava uma lealdade canina ao filho da mesma rainha que o mandou para a tortura. Rapidamente, Sir Tywin alcançou um domínio tácito sobre Lewin Corbury, de quem Cogumelo diz que tinha o pescoço grosso e a inteligência lenta, mas nunca conhecia um homem que peidasse tão alto. Por lei, tanto a mão quanto o Senhor Protetor estavam sujeitos à autoridade do Conselho de Regentes, mas conforme os dias passavam e a lua virava e virava de novo, os regentes se reuniam cada vez com menos frequência, enquanto o incansável, cego e encapuzado Tywin Lannister ganhava mais e mais poder para si. Os desafios que ele enfrentou foram enormes, pois o inverno chegou ao Westeros e duraria 4 longos anos. Um inverno mais frio e lúgubre do que qualquer outro da história dos 7 reinos. O comércio do reino também desmoronou durante a dança, e incontáveis vilarejos, cidades e castelos foram depredados ou destruídos, e bandos de fora da lei e homens arruinados assombravam as estradas e florestas. Um problema mais imediato era oferecido pela rainha viúva, que se recusava a se reconciliar com o novo rei.
O assassinato do último filho dela transformou o coração de Alicente em pedra. Nenhum dos regentes queria que ela fosse executada, alguns por compaixão, outros por medo de que uma execução assim pudesse reacender as chamas da guerra. Mas ela não podia ter permissão de participar da vida da corte como antes. Ela teria chances demais de encher o rei de maldições, ou de pegar uma adaga de algum vigia distraído. Alicente não era de confiança nem para ficar na companhia da pequena rainha. Quando finalmente pôde compartilhar uma refeição com sua graça, ela disse para Jaehaera cortar a garganta do marido quando ele estivesse dormindo, o que fez a criança começar a gritar. Sir Tyrande achava que não tinha escolha além de confinar a rainha viva nos aposentos dela na fortaleza de Maegor. Uma prisão mais gentil, mas uma prisão mesmo assim. A mão começou então a recuperar o comércio do reino e também o processo de reconstrução. Tanto os grandes senhores quanto os plebeus ficaram satisfeitos quando ele aboliu os impostos criados pela rainha Rhaenyra e por Lord Celtigar. Com o ouro da coroa novamente em segurança, Sir Tyrande disparou 1 milhão de dragões de ouro para empréstimos aos senhores cujos ares foram destruídos durante a dança. Embora muitos tenham aproveitado esse dinheiro, os empréstimos criaram um desentendimento entre o Trono de Ferro e o Banco de Ferro de Bravos. Ele também ordenou a construção de 3 celeiros enormes e fortificados em Porto Real, Lannisporto e Vila Gaivota, e a compra de grãos suficientes para enchê-los. Esse último decreto fez o preço dos grãos subir muito, o que agradou as cidades e os senhores com trigo, milho e cevada para vender, mas irritou os proprietários de estalagens e tabernas, e os pobres e famintos em geral. Apesar de ter mandado interromper as estátuas enormes do príncipe Aemond e do príncipe Daeron, que foram encomendadas por Aegon II, depois que as cabeças dos 2 príncipes tinham sido entalhadas, a mão pôs centenas de pedreiros, carpinteiros e empreiteiros para trabalharem no conserto e restauração do Fosso dos Dragões. Os portões de Porto Real foram fortalecidos por ordem dele para poderem resistir melhor a ataques de dentro das muralhas da cidade e de fora. A mão também anunciou o financiamento pela coroa para a construção de 50 novas galeras de guerra. Quando questionado, ele disse aos regentes que era para oferecer trabalho aos estaleiros e defender a cidade das frotas da triarquia. Mas muitos desconfiavam que o verdadeiro propósito de Sir Tyrande fosse diminuir a dependência da coroa da casa Velaryon de Deriva Marca. A mão também podia estar pensando em continuar a guerra no oeste quando botou os construtores navais para trabalhar. Embora a ascensão de Aegon III tenha marcado o final pior da carnificina da Dança dos Dragões, não é totalmente correto afirmar que a coroação do jovem rei trouxe paz para os 7 reinos. A luta se estendeu no oeste pelos 3 primeiros anos do reinado do Rei Menino, enquanto a senhora Johanna de Rochedo Casterly prosseguiu resistindo aos ataques dos Homens de Ferro de Dalton Greyjoy em nome do filho dela, o Lord Lorien. Os detalhes da guerra deles não fazem parte de nosso propósito. Para quem quiser saber mais, os capítulos relevantes de Demônios Marinhos, Histórias dos Filhos do Deus Afogado das Ilhas, do Arquimestre Mancaster são particularmente bons. Então publique. Basta dizer que enquanto a Lula Gigante Vermelha havia se revelado um aliado valioso para os pretos durante a dança, a chegada da paz demonstrou que os Homens de Ferro não tinham respeito por eles, da mesma forma que não tiveram pelos verdes. Embora não tenha se declarado abertamente rei das Ilhas de Ferro, Dalton Greyjoy não deu a menor atenção aos éditos que vinham do Trono de Ferro naqueles anos. Talvez porque o rei fosse um menino e a mão um Lannister. Quando recebeu ordem de parar com as invasões, Greyjoy continuou como antes. Quando mandaram devolver as mulheres que seus Homens de Ferro tinham sequestrado, ele só respondeu que só o Deus afogado pode quebrar o laço entre o homem e suas esposas de sal. Ao ser instruído a devolver Ilha Bela aos antigos senhores, ele respondeu: se eles vierem de volta do fundo do mar, devolveremos com alegria o que antes era deles. Quando Johanna Lannister tentou construir uma frota de navios de guerra para enfrentar a batalha com os Homens de Ferro, o Lula Gigante atacou os estaleiros dela e ateu fogo em tudo, e fugiu levando mais 100 mulheres. A mão respondeu com uma repreensão furiosa, a qual Dalton respondeu que as mulheres do oeste preferem homens de ferro a leões covardes, ao que parece, pois elas pulam no mar e suplicam para as levarmos conosco. Do outro lado de Westeros, os ventos da guerra também sopravam no mar estreito. O assassinato de
Sharaco Lohar de Lis, o almirante que presidiu o desastre da triarquia na Goela, acabou sendo a fagulha que envolveu as 13 filhas em chamas, inflamando as rivalidades fumegantes de Tyrosh, Lis e Mir em uma guerra aberta. Agora, é aceito que a morte de Sharaco foi uma questão pessoal. O almirante arrogante foi morto por um de seus rivais pelo favor da cortesã conhecida como Cisne Negro. Mas, na época, a morte dele foi vista como um assassinato político, e os mirianos foram suspeitos. Quando Lis e Mir entraram em guerra, Tyrosh aproveitou a oportunidade para estabelecer seu domínio nos degraus. Para fazer essa reivindicação, o arconte de Tyrosh chamou Rakalho Rindon, o exótico capitão-general que tinha comandado as forças da triarquia contra Daemon Targaryen. Rakalho ocupou as ilhas rapidamente e acabou com o reinado do rei do Mar Estreito, mas decidiu reivindicar a coroa para si, traindo o arconte de sua cidade natal. A confusa guerra com 4 lados que veio em seguida acabou por fechar a ponta sul do Mar Estreito para o comércio, isolando Porto Real, Valdocaso, Lagoa da Donzela e Vila Gaivota do comércio com o leste. Pentos, Bravos e Lorate também foram afetadas e mandaram enviados para Porto Real na esperança de fazer uma grande aliança com o Trono de Ferro contra Rakalho e as turbulentas filhas. Sir Talion os recebeu com luxos, mas recusou a proposta. Seria um erro grave para o Westeros se envolver nas brigas intermináveis das cidades livres, disse ele para o Conselho de Regentes. Naquele fatídico ano de 131 depois da conquista, terminou com os mares em chamas a leste e a oeste dos 7 reinos, e com nevascas caindo em Winterfell e no norte. E o clima em Porto Real não era feliz. O povo da cidade já havia começado a se desencantar com o rei menino e a pequena rainha, pois nenhum dos dois fora visto depois do casamento, e sussurros sobre a mão encapuzada estavam se espalhando. Embora o renascido pastor tivesse sido levado pelos mantos dourados e desprovido de língua, outros surgiram no lugar dele para espalhar que a mão do rei praticava as artes proibidas, bebia sangue de bebês e era, além de tudo, um monstro que esconde o rosto deformado dos deuses e dos homens. Dentro das muralhas da Fortaleza Vermelha também houve sussurros para o rei e a rainha. O casamento real foi complicado desde o começo. Tanto a noiva quanto os noivos eram crianças. Aegon III tinha agora 11 anos, Jaehaera apenas 8. Depois de casados, eles tiveram bem pouco contato um com o outro, exceto em ocasiões formais. E mesmo isso era raro, pois a pequena rainha detestava sair de seus aposentos. Os dois sem problemas, declarou o grande mestre Munco em uma carta para o conclave. A menina havia testemunhado o assassinato do irmão gêmeo nas mãos de sangue e queijo. O rei tinha perdido seus 4 irmãos e viu seu tio dar sua mãe para um dragão comer. Eles não são crianças normais, escreveu Munco. Não há alegria neles, eles não riem nem brincam. A menina molha a cama à noite e chora inconsolavelmente quando é corrigida. As damas dela dizem que ela tem 8 anos, mas se comporta como se tivesse 4. Se eu não lhe tivesse dado leite com sono doce antes do casamento, tenho certeza de que a menina teria desmaiado no meio da cerimônia. Sobre o rei, o novo grande mestre disse: Aegon mostra pouco interesse na esposa ou em qualquer garota. Não cavalga, não caça e não participa de justas. Mas também não gosta de atividades sedentárias como ler, dançar e cantar. Embora pareça inteligente, ele nunca inicia uma conversa. Quando falam com ele, as respostas são tão breves que parece que o próprio ato de falar lhe é doloroso. Ele não tem amigos além do menino bastardo Daemon Cabelo Claro, e raramente dorme à noite. Durante a hora do lobo, ele é muitas vezes encontrado parado na frente de uma janela, olhando para as estrelas. Mas quando lhe ofereci Reinos do Céu do Arquimestre Liman, ele não demonstrou interesse. Aegon quase nunca sorri e jamais ri, mas também não exibe sinais de raiva ou medo, exceto no que diz respeito a dragões. A mera menção a um gera nele uma fúria rara. Orwell costumava chamar sua graça de calmo e controlado. Eu digo que o menino está morto por dentro. Ele anda pelos corredores da Fortaleza Vermelha como um fantasma. Irmãos, tenho que ser franco. Temo pelo nosso rei e pelo reino. E os medos dele se mostrariam com fundamento. Por pior que 131 depois da conquista tivesse sido, os 2 anos seguintes seriam bem piores. Começou em um tom nefasto quando o antigo grande mestre Orwell foi descoberto em um bordel chamado Mãe,
perto do final mais baixo da Rua da Seda. Sem o cabelo, a barba e a corrente de sua função, e atendendo pelo nome de Velho Will, ele conquistava seu ganha-pão varrendo, limpando, inspecionando os clientes da casa para ver se tinham sífilis e misturando chá da lua e poções de tanase e poejo para as filhas da mãe se livrarem de filhos indesejados. Ninguém prestava atenção no Velho Will, até que ele decidiu ensinar algumas garotas mais novas da mãe a ler. Uma das alunas mostrou a nova habilidade para um sargento de manto dourado que ficou desconfiado e deteve o velho para ser interrogado. A verdade surgiu rapidamente. A penalidade por desertar a patrulha da noite é a morte. Embora Orwell ainda não tivesse feito o juramento, a maioria o considerava um perjuro mesmo assim. Não houve questão sobre deixá-lo pegar o navio para ir para a muralha. A sentença original de morte que Lord Stark tinha dado a eles deveria ser aplicada, concordaram os regentes. Sir Tyrell não negou isso, mas observou que a posição de magistrado do rei ainda não estava preenchida e que, sendo cego, ele era uma má escolha para manejar a espada. Usando isso como pretexto, a mão confinou Orwell em uma cela da torre, alta, arejada e confortável demais, alguns acusaram, até um carrasco adequado ser encontrado. Nem o Septão Eustácio nem Cogumelo se deixaram enganar. Orwell servira com Sir Tyrell nos conselhos verdes de Aegon II, e a amizade antiga e a lembrança de tudo que eles passaram tiveram papel na decisão da mão. O antigo grande mestre até recebeu uma pena, tinta e pergaminho para dar continuidade de suas confissões. E foi o que ele fez por quase 2 anos. Anotou a história longa dos reinados de Viserys I e Aegon II, que mais tarde seria uma fonte valiosa para a história verdadeira de seu sucessor. Menos de 15 dias depois, chegaram a Porto Real relatos de bandos de selvagens das Montanhas da Lua invadindo o Vale de Arryn em grandes números para pilhar, e a senhora Jane Arryn foi embora da corte e seguiu de navio para a Vila Gaivota para acordar da defesa de suas terras e de seu povo. Também houve movimentações inquietantes nas marcas de Dorne, pois Dorne tinha uma nova governante chamada Alliandra Martell, uma garota ousada de 17 anos que se imaginava a nova Niméria e fazia todos os jovens senhores do sul das Montanhas Vermelhas desejarem seus afetos. Para lidar com as incursões, Lord Caron também saiu de Porto Real e voltou correndo para a Nótica Antiga das marcas de Dorne. Assim, os 7 regentes viraram 5. O mais influente deles era claramente o Serpente Marinha, cuja riqueza, experiência e alianças o tornavam o primeiro dentre iguais. O mais impressionante era que ele parecia ser o único homem em quem o jovem rei estava disposto a confiar. Por todos esses motivos, o reino sofreu um golpe terrível no 6º dia da terceira lua de 132 depois da conquista, quando Lord Corlys Velaryon, Senhor das Marés, caiu enquanto subia a escada sinuosa na Fortaleza Vermelha de Porto Real. Quando o grande mestre Munkon foi correndo ajudá-lo, o Serpente Marinho estava morto. Aos 79 anos, ele servira a 4 reis e uma rainha, navegar até os confins da terra, levar a casa Velaryon a níveis inéditos de riqueza e poder, se casara com uma princesa que poderia ter sido rainha, fora pai de 4 cavaleiros de dragão, construíra cidades e frotas, provara seu valor em momentos de guerra e sua sabedoria em momentos de paz. Os 7 reinos nunca veriam ninguém igual. Com o falecimento dele, um grande buraco foi aberto no tecido frágil dos 7 reinos. O corpo de Lord Corlys foi velado sob o trono de ferro por 7 dias. Depois, seus restos foram levados até Deriva Marca a bordo do Beijo de Sereia, capitaneada por Marilda de Casco, com seu filho Alyn. Lá, o casco maltratado do velho Serpente Marinha foi ao mar mais uma vez e seguiu para as águas profundas a leste de Pedra do Dragão, onde Corlys Velaryon foi sepultado a bordo do mesmo navio que lhe deu seu nome. Disseram depois que, quando o casco afundou, o canibal voou no céu, as asas pretas enormes abertas em uma saudação final. Um toque emocionante, mas provavelmente um efeito posterior. Pelo que sabemos sobre canibal, era mais provável que ele comesse o cadáver do que o saudasse. O filho ilegítimo, Alyn de Casco, agora Arryn Velaryon, foi o herdeiro escolhido do Serpente Marinha. Mas sua sucessão não passou sem contestação. Deve ser lembrado que na época do rei Viserys, um sobrinho de Lord Corlys, Sir Vaemond do Velaryon, se apresentou como verdadeiro herdeiro de Deriva Marca.
Essa rebelião lhe custou a cabeça, mas ele deixou uma esposa e filhos. Sir Vaimond era filho do irmão mais velho de Serpente Marinha. 5 outros sobrinhos, filhos do outro irmão, também apresentaram suas reivindicações. Quando eles levaram seu caso perante o doente e fraco Viserys, cometeram o erro atroz de questionar a legitimidade dos filhos da filha dele. Viserys mandou arrancar a língua de todos por essa insolência, mas deixou que mantivessem as cabeças. 3 dos 5 silenciosos morreram durante a dança lutando por Aegon II contra Rhaenyra, mas 2 sobreviveram, junto com os filhos de Sir Vaimond, e todos se apresentaram, então, e insistiram que tinham mais direito à deriva marca do que esse bastardo de casco, cuja mãe era uma rata. Os filhos de Sir Vaimond, Daemon e Daeron, levaram suas reivindicações ao conselho em Porto Real. Quando a mãe e os regentes decidiram contra eles, os rapazes tiveram a sabedoria de aceitar a decisão e se reconciliarem com Lord Allen, que os recompensou com as terras em deriva marca, sob a condição de que eles contribuíssem com os navios para sua frota. Os primos silenciosos escolheram um caminho diferente. Por falta de língua com o que fazer o apelo, eles preferiram argumentar com espadas de cogumelo. No entanto, o plano para assassinar o jovem senhor deu errado quando os guardas do castelo de Deriva Marca se mostraram leais à memória do Serpente Marinha e ao seu herdeiro escolhido. Sir Malentine foi morto durante a tentativa. Seu irmão foi capturado. Condenado à morte, Sir Rogar salvou a cabeça tomando preto. Alyn Velaryon, o filho bastardo de Ratinha, foi instalado formalmente como Senhor das Marés de Deriva Marca. Por causa disso, ele partiu para Porto Real para reivindicar o lugar de ser do Serpente Marinha entre os regentes. Mesmo quando menino, nunca faltou ousadia a Lord Allen. A mão agradeceu a ele e o enviou para casa. Compreensivelmente, pois Alyn Velaryon tinha apenas 16 anos em 132 depois da conquista. A posição de Lord Corlys no Conselho de Regentes já havia sido oferecida a um homem mais velho e mais experiente. Amun Pycke, senhor de Pique Estrela, senhor de Dunstanburgh, senhor de Mata Branca. Sir Talion tinha uma preocupação mais séria em 132 depois da conquista: a questão da sucessão. Apesar de Lord Corlys ser velho e frágil, sua morte serviu de qualquer modo como um lembrete desagradável de que qualquer homem podia morrer a qualquer momento, mesmo reis jovens que pareciam saudáveis como Aegon III. Guerra, doença, acidentes. Havia tantas formas de morrer, e se o rei falecesse, quem o sucederia? Se ele morrer sem herdeiro, vamos dançar novamente, por menos que gostemos da música. Lord Manfred Mutton avisou aos amigos regentes. O direito da rainha Jaehaera era tão forte quanto o do rei, e mais forte na cabeça de alguns, mas a ideia de colocar aquela criança doce, simples e assustada no trono de ferro era loucura, todos concordavam. O próprio rei Aegon, quando perguntavam, citava seu escansão, que um cabelo claro, e lembrava aos regentes que o garoto tinha sido rei antes. Isso também era impossível. Na verdade, havia só 2 candidatos que o reino provavelmente aceitaria: as meias irmãs do rei, Baela e Rhaena Targaryen, as gêmeas do príncipe Daemon com sua primeira esposa, a senhora Laena Velaryon. As garotas agora tinham 16 anos, eram altas e magras, de cabelo prateado, as queridinhas da cidade. O rei Aegon quase nunca punha os pés fora da Fortaleza Vermelha depois da coroação, e sua pequena rainha jamais deixava os aposentos dela. Então, durante boa parte do ano anterior, eram Rhaena e Baela que saíam para caçar o falcoar, davam esmolas para os pobres, recebiam emissários e visitavam senhores com a mão do rei, serviam como anfitriãs em banquetes, que eram bem poucos. Bailes de máscaras e bailes, na verdade, nenhum tinha sido realizado ainda. As gêmeas eram as únicas Targaryen que o povo via. Mas, mesmo nisso, o conselho encontrava dificuldade e divergência. Quando Lewin Corbray disse que a senhorita Rhaena seria uma rainha esplêndida, Sir Talion observou que Baela foi a primeira a sair do útero da mãe. Baela é descontrolada demais, respondeu Sir Torrhen Manderly. Como ela pode governar o reino se não consegue controlar a si mesma? Sir Willis Fell concordou. Tem que ser Rhaena. Ela tem um dragão, a irmã não tem. Baela voou em um dragão. Rhaena só tem um filhote.
respondeu Lord Corbury. O dragão de Baela derrubou nosso falecido rei. Há muitos no reino que não terão esquecido isso. Se o coroarmos, vamos reabrir todas as feridas, retrucou Roland Westerling. Foi o grande mestre Mungon, porém, que pôs um fim a um debate quando disse: Meus senhores, não importa. As duas são garotas. Aprendemos mesmo tão pouco com a matança. Nós temos que seguir a primogenitura, como o grande conselho decidiu em 101. A reivindicação masculina vem antes da feminina. Mas Sr. Talland disse: E quem é esse requerente masculino, meu senhor? Parece que matamos todos. Mungon não tinha resposta, mas disse que pesquisaria o assunto. Assim, a questão crucial da sucessão continuou sem decisão. Essa incerteza não poupou as gêmeas das atenções de todos os pretendentes, confidentes, companheiros e outros lisonjeiros, ansiosos por ficarem próximos das supostas herdeiras do rei, embora as irmãs reagissem a esses lambe-botas de formas bem variadas. Enquanto Rhaena adorava ser o centro da vida na corte, Baela detestava elogios e parecia ter prazer em debochar e atormentar os pretendentes que giravam em torno dela como mariposas. Quando pequenas, as gêmeas eram inseparáveis e impossíveis de diferenciar, mas quando se separaram, suas experiências as moldaram de forma diferente. No vale, Rhaena apreciou uma vida de conforto e privilégio como protegida da senhora Jane. Criadas penteavam seu cabelo e lhe preparavam banhos, enquanto cantores compunham odes à beleza dela e cavaleiros participavam de justas querendo seus favores. O mesmo acontecia em Porto Real, onde dezenas de jovens senhores galantes competiam pelos sorrisos dela. Artistas imploravam por permissão para desenhá-la ou pintá-la, e as melhores costureiras buscavam a honra de fazer seus vestidos. E aonde Rhaena fosse, manhã, sua pequena dragão também ia, muitas vezes enrolada no pescoço dela como uma estola. O tempo que Baela passou em Pedra do Dragão foi mais conturbado e terminou com fogo e sangue. Quando ela chegou à corte, era uma jovem tão bárbara e obstinada quanto qualquer outra do reino. Rhaena era delgada e graciosa, Baela era magra e ágil. Rhaena amava dançar, Baela vivia para cavalgar e voar, embora isso tivesse sido tirado dela quando seu dragão morreu. Ela mantinha o cabelo prateado curto como o de um menino para que não voasse em seu rosto quando ela estivesse cavalgando. Várias vezes fugia de suas damas de companhia para procurar aventuras nas ruas. Ela participava embriagada de corridas de cavalo nas ruas das irmãs, se envolvia em nados ao luar pela torrente da Água Negra, cujas correntes poderosas eram famosas por afogarem muitos nadadores fortes. Bebia com os mantos dourados em seus alojamentos, apostava moedas e às vezes roupas nas arenas de ratazanas da Baixada das Pulgas. Uma vez ela sumiu por 3 dias e, ao voltar, se recusou a dizer aonde tinha ido. O mais grave ainda era que Baela tinha gosto por companhias inadequadas. Como cães de rua, ela as levava para a casa na Fortaleza Vermelha e insistia que para recebessem posições no castelo ou passassem a fazer parte de seu séquito. Esses bichinhos de estimação incluíam um jovem malabarista bonito, um aprendiz de ferreiro, cujos músculos ela admirava, um mendigo sem pernas de quem ela teve pena, um conjurador de truques baratos que ela achou que fosse um feiticeiro de verdade, um escudeiro grosseiro de um cavaleiro andante, até 2 jovens garotas de bordel, gêmeas. Como nós, Rai. Uma vez ela apareceu com uma trupe inteira de saltimbancos. A Septã Amares, que foi incumbida de sua instrução religiosa e moral, entrava em desespero. Até o Septã Eustácio parecia não conseguir controlar a selvageria dela. A garota precisa se casar, e logo, disse ele para a mão do rei. Se não temo que possa trazer desonra para a casa Targaryen e vergonha para sua graça, seu irmão. Sr. Talland havia sentido no conselho do Septão, mas havia perigos também. Não faltavam pretendentes para Baela. Ela era jovem, bonita, saudável, rica e de nascimento mais nobre, e qualquer senhor dos 7 reinos ficaria feliz em tê-la como esposa. Mas a escolha errada poderia ter consequências graves, pois o marido dela ficaria bem próximo do trono. Um companheiro inescrupuloso, corrupto ou ambicioso demais, poderia provocar infinitas guerras e sofrimentos. Mais de 20 candidatos à mão da senhorita Baela foram considerados pelos regentes. Lord Tully, Lord Blackwood, Lord Hightower, ainda solteiro, embora tivesse tomado a viúva do pai como amante. Todos foram citados, assim como uma grande quantidade de opções menos prováveis.
Inclusive Dalton Greyjoy, a lula gigante vermelha, se gabava de ter 100 esposas de sal, mas nunca havia tido uma esposa de pedra. O irmão mais novo do príncipe de Dorne, e até aquele traste do Racalho Hindon. E todos foram descartados por um ou outro motivo. Finalmente, a mão e o conselho da regência decidiram conceder a mão da senhorita Baela em casamento a Thaddeus Rohan, Lorde de Bosquedouro. Rohan, sem dúvida, foi uma escolha prudente. Sua segunda esposa havia morrido no ano anterior, e todos sabiam que ele estava procurando por uma jovem donzela adequada para o lugar dela. Sua virilidade era inquestionável. Ele tinha 2 filhos com a primeira esposa e mais 5 com a segunda. Como não tinha filhas, Baela seria a senhora inquestionável do castelo. Os 4 filhos mais novos ainda estavam com ele e precisavam da ajuda de uma mulher. O fato de que todos os filhos de Lord Rohan eram homens contou muito a favor dele. Se ele tivesse um filho com a senhorita Baela, Aegon III teria um sucessor óbvio. Lord Thaddeus era um homem agradável, energético e alegre, amado e respeitado, um marido dedicado e bom pai para os filhos. Ele lutou pela rainha Rhaenyra durante a dança e fez isso com habilidade e valor. Era orgulhoso sem ser arrogante, justo sem julgamento, sem ser vingativo, leal com os amigos, dedicado às questões religiosas sem ser excessivamente devoto, nada inclinado à ambição descontrolada. Se o trono passasse para a senhorita Baela, Lord Rohan seria o consorte perfeito, que a apoiaria com toda a sua força e sabedoria sem tentar dominá-la ou usurpar o lugar dela como governante. O Septão Eustácio nos conta que os regentes ficaram muito satisfeitos com o resultado de suas deliberações. Baela Targaryen, quando informada da união, não compartilhou o prazer deles. Lord Rohan tem 40 anos a mais do que eu. É careca como uma pedra e tem uma barriga que pesa mais do que eu, ela supostamente disse para a mão, e acrescentou: eu me deitei com os 2 filhos dele, o mais velho e o terceiro, eu acho. Não os 2 ao mesmo tempo. Isso teria sido impróprio. Se há verdade nisso, não temos como saber. A senhorita Baela era conhecida como sendo deliberadamente provocativa às vezes. Se era esse o propósito, ela teve sucesso. A mão a mandou de volta para o quarto e postou guardas nas portas para garantir que ela ficasse lá até que os regentes pudessem se reunir. Mas um dia depois ele descobriu, para sua consternação, que Baela havia fugido do castelo por meios secretos. Mais tarde foi descoberto que ela tinha subido em uma janela, trocada de roupa com uma lavadeira e saído a pé pela porta da frente. Quando o alarme soou, ela estava na metade da Baía da Água Negra, depois de contratar um pescador para levá-la até Derivamarca. Lá, ela procurou o primo, o Senhor das Marés, e derramou suas tristezas nos ouvidos dele. Uma quinzena depois, Alyn Velaryon e Baela Targaryen se casaram no septo de pedra do dragão. A noiva tinha 16 anos e o noivo quase 17. Vários dos regentes, enfurecidos, insistindo para que Sr. Tywin apelasse ao Alto Septão pedindo anulação. Mas a reação da mão foi de resignação distraída. Prudentemente, ele divulgou que o casamento tinha sido arranjado pelo rei e pela corte, por acreditar que era o desafio da senhorita Baela o escândalo. E não a escolha do marido. O garoto tem sangue nobre, garantiu ele aos regentes. Não duvido que se mostre tão leal quanto o irmão. O orgulho ferido de Thaddeus Rohan foi sufocado com um noivado com Flores Baratheon, uma donzela de 14 anos, considerada a mais bonita das 4 tempestades. Como as 4 filhas de Lord Burros passaram a ser conhecidas. No caso dela, acabou sendo um termo impróprio. Uma garota doce, ainda que tanto frívola, ela acabou morrendo no parto 2 anos depois. O casamento tempestuoso seria realizado em Pedra do Dragão, como os anos demonstrariam. Para Bão e o Conselho de Regentes, a fuga na madrugada de Baela Targaryen pela Baía da Água Negra confirmou todas as dúvidas deles sobre ela. A garota é selvagem, voluntariosa e desmedida como temíamos, declarou Sr. Willis Fell com pesar. E agora ela se amarrou ao bastardo arrogante do Lord Corlys. Uma serpente como pai, uma rata como a mãe. Esse vai ser nosso príncipe consorte? Os regentes concordaram. Baela Targaryen não podia ser herdeira do rei. Não podia ser herdeira do rei Aegon. Tem que ser senhorita Rhaena, declarou Mutton, desde que esteja casada. Desta vez, por insistência de Sr. Tywin, a menina participou da discussão.
A senhorita Rena se mostrou tão afável quanto sua irmã foi voluntariosa. Ela se casaria com quem o rei e o conselho se desejassem, aceitou ela. Embora me agradaria se ele não fosse tão velho a ponto de não poder me dar filhos, nem tão gordo a ponto de me esmagar na cama. Desde que seja amável, gentil e nobre, sei que vou amá-lo. Quando a mão perguntou se ela tinha algum favorito entre os senhores e cavaleiros que a cortejavam, ela confessou que gostava muito de Sir Corin Corbury, que conhecera no vale quando era protegida da Sra. Arryn. Sir Corin estava longe de ser a escolha ideal. Segundo o filho, ele tinha 2 filhas de um casamento anterior. Aos 32 anos, era um homem, não um garoto verde. Mas a casa Corbury era antiga e honrada, e Sir Corin era um cavaleiro de tamanha reputação que seu falecido pai lhe deu senhora desespero, a espada de aço valeriano dos Corbury. Seu irmão, Lewin, era protetor do território. Isso por si só tornaria difícil que os regentes fizessem objeção. E assim a união foi selada. Um noivado rápido seguido de um casamento apressado uma quinzena depois. A mão teria preferido um noivado mais longo, mas os regentes achavam prudente Rainha se casar logo, para o caso de a irmã já estar grávida. As gêmeas não foram as únicas senhoras do reino a se casarem em 132 depois da conquista. No mesmo ano, Bagecott Blackwood, senhor de Corvarber, levou um séquito pela estrada real até Winterfell para ser testemunha do casamento de sua tia, Alysanne, com Lord Cregan Stark. Com o norte já tomado pelo inverno, a viagem levou o triplo do tempo esperado. Metade dos cavaleiros perderam os cavalos enquanto a coluna lutava pelas tempestades uivantes de neve, e 3 vezes as carroças de Lord Blackwood foram atacadas por bandos de fora da lei, que levaram boa parte dos alimentos e todos os presentes de casamento. Mas as núpcias em si ficaram famosas por terem sido esplêndidas. Ali Black e seu lobo fizeram seu juramento perante a árvore coração no bosque sagrado e gelado de Winterfell. Na festa que veio em seguida, Rickon, filho de 4 anos de Lord Stark com a primeira esposa, cantou uma canção para sua nova madrasta. A senhora Helena Baratheon, viúva de Ponta Tempestade, também se casou com um novo marido naquele ano. Com Lord Borros morto e Oliver ainda bebê, as invasões dornesas nas terras da Tempestade tinham ficado mais numerosas, e os foras da lei da Mata de Rei estavam dando trabalho. A viúva sentia a necessidade das mãos fortes de um homem para manter a paz. Ela escolheu Sir Stephen Connington, segundo filho do Senhor de Poleira do Grifo. Embora fosse 20 anos mais novo do que a senhora Helena, Connington havia provado seu valor durante a campanha do Lord Borros contra o rei Abutre e era famoso por ser tão vigoroso quanto bonito. Nas outras partes, os homens estavam mais preocupados com as guerras do que com casamentos. Ao longo do Mar Point, a Lula Gigante Vermelha e seus homens de ferro continuaram invadindo e saqueando. Tyrosh, Myr, Lys e a aliança de 3 cabeças de bravos, Pentos e Lorath lutavam umas com as outras nos degraus e nas terras disputadas, enquanto o reino de Hakalion Rindon fechava a parte de baixo do Mar Estreito. Em Porto Real, Val do Caso, Lagoa da Donzela e Vila Gaivota o comércio diminuiu. Mercadores e comerciantes iam cheios de reclamações procurar o rei, que se recusava a vê-los ou não tinha permissão para isso, dependendo de em que relato acreditamos. O espectro da fome ameaçava o norte com Cregan Stark e seus senhores vassalos, vendo o estoque de alimentos diminuir, enquanto a patrulha da noite rechaçava uma quantidade cada vez maior de incursões de selvagens vindo do outro lado da muralha. Naquele mesmo ano, uma doença contagiosa horrível se espalhou pelas 3 irmãs. A febre do inverno, como era chamada, matou metade da população de Vila Irmã. A metade que sobreviveu, acreditando que a doença tinha chegado às margens deles por um baleeiro do porto de Ibn, se rebelou e matou todos os marinheiros ibeneses em que conseguiu botar as mãos e pôs fogo em seus navios. Não fez diferença. Quando a doença atravessou a dentada para Porto Branco, as orações dos septões e as poções dos mestres se mostraram igualmente impotentes contra ela. Milhares morreram, entre eles Lord Desmond Manderly. Seu esplêndido filho, Sir Medric, o melhor cavaleiro do norte, sobreviveu apenas 4 dias e acabou sucumbindo à mesma enfermidade. Como Sir Medric não tinha filhos, isso provocou uma consequência mais calamitosa, pois a senhoria caiu para seu irmão, Sir Torren, que então foi obrigado a abrir mão de seu lugar no Conselho de Regentes para assumir o comando de Porto Branco.
Isso deixou 4 regentes, quando no começo era 7. Tanto senhores grandes ou pequenos pereceram durante a Dança dos Dragões, que a cidadela chama esse período corretamente de Inverno das Viúvas. Nunca antes e depois na história dos 7 reinos, tantas mulheres detiveram tamanho poder, governando no lugar de maridos, irmãos e pais mortos, por filhos muito pequenos ou ainda no peito. Muitas das histórias foram coletadas no enorme Quando as Mulheres Governaram, Senhoras do Pós-Guerra, do arquimestre Abelon. Embora Abelon fale de centenas de viúvas, temos que nos concentrar em poucas. Quatro dessas mulheres tiveram papéis cruciais da história do reino, no final de 132 e no começo de 133, depois da conquista, para o bem ou para o mal. A primeira dessas foi a senhora Johanna, viúva de Rochedo Casterly, que governou os domínios da casa Lannister por seu filho jovem, Lord Lorion. Ela apelou repetidas vezes à mão de Aegon III, gêmeo de seu falecido marido, por ajuda contra os salteadores, mas nada foi feito. Desesperada para proteger seu povo, a senhora Johanna por fim vestiu uma cota de malha de homem para liderar os homens de Lannisport e de Rochedo Casterly contra o inimigo. As canções contam que ela matou mais de 12 homens de ferro embaixo das muralhas de Cais, mas isso pode ser deixado de lado como trabalho de cantores bêbados. Johanna levou um estandarte para a batalha, não uma espada, mas a coragem dela ajudou a inspirar os homens do oeste, pois os invasores logo foram expulsos e Cais foi salvo. Entre os mortos estava o tio favorito do Lula Gigante Vermelha. A senhora Charles Futley, viúva de Tumbleton, conseguiu um tipo diferente de fama com os seus esforços de restaurar a cidade destruída. Governando em nome do filho bebê, meio ano depois da segunda Tumbleton, ela deu à luz a um menino robusto de cabelo escuro que declarou como herdeiro legítimo do falecido marido, embora fosse mais provável que o menino fosse filho de John Hoxton, o ousado. A senhora Charles derrubou as estruturas queimadas de comércios e casas e reconstruiu as muralhas da cidade, enterrou os mortos, plantou trigo e cevada e nabos nos campos onde antes ficavam os acampamentos, e até mandou limpar as cabeças dos dragões. Fumaresia e Vermitor, e colocá-las expostas na praça da cidade, onde viajantes pagavam bom dinheiro para vê-las. Um tostão para ver, uma estrela para tocar. Em Vila Velha, o relacionamento entre o Alto Septão e a viúva de Lord Ormond, a senhora Sam, continuou a piorar quando ela ignorou a ordem de sua alta santidade de se retirar da cama de seu enteado e fazer votos de irmã silenciosa como pena por seus pecados. Religioso imbecil. Como ira justa, o Alto Septão condenou a senhora viúva de Vila Velha como uma fornicadora desenvergonhada e a proibiu de pôr o pé no septo estrelado até ter se arrependido e procurado perdão. O que a senhora Samantha fez foi montar em um cavalo de guerra e entrar no septo quando sua alta santidade estava liderando uma oração. Quando ele exigiu saber o motivo, a senhora Sam respondeu que, embora tivesse proibido de pôr o pé no septo, ele não disse nada sobre as 4 patas de seu cavalo. Em seguida mandou que seus cavaleiros trancassem as portas. Se o septo estava fechado para ela, ficaria fechado para todos. Apesar de tremer e esbravejar e de gritar maledicências para essa prostituta no cavalo, no final o Alto Septão não teve escolha além de ceder. A quarta e última para os nossos propósitos, dessas incríveis mulheres, veio das torres tortas e fortalezas queimadas de Harrenhal, aquela enorme ruína junto à água do Olho de Deus. Banida e abandonada desde que Daemon Targaryen e seu sobrinho Aemond se encontraram lá para o voo final, a sede maldita do Harem Negro havia se tornado um reduto de renegados fora da lei, cavaleiros ladrões e homens destruídos que saíam de trás das muralhas para perseguir viajantes, pescadores e fazendeiros. Um ano antes eram poucos, mas agora os números tinham aumentado e estavam dizendo que uma feiticeira os comandava, uma rainha bruxa de poder temeroso. Quando essas histórias chegaram a Porto Real, Sir Tywin decidira que era hora de retomar o castelo. Essa tarefa ele confiou a um cavaleiro da Guarda Real, Sir Regis Groves, que partiu da cidade com meia centena de homens experientes. No castelo de Derry, Sir Daemon Darry se juntou a ele com um número similar. Precipitadamente, Sir Regis supôs que isso seria mais do que suficiente para lidar com alguns invasores. Mas chegaram às muralhas de Harrenhal
Ele encontrou os portões fechados e centenas de homens armados nas ameias. Havia pelo menos 600 almas no castelo, um terço delas era de homens em idade de lutar. Quando Sr. Regis exigiu falar com o senhor deles, uma mulher saiu para conversar com uma criança ao lado. A rainha bruxa de Harrenhal não era ninguém além de Alice Rivers, a ama de leite ilegítima que foi a prisioneira e depois a amante do príncipe Aemon de Targaryen e que agora alegava ser sua viúva. O menino era de Aemond, ela disse ao cavaleiro. Bastardo dele? Disse Sr. Regis. Filho legítimo e herdeiro, retorquiu Alice Rivers, e rei de Westeros por direito. Ela mandou o cavaleiro se ajoelhar perante o seu rei e juramentar sua espada a ele. Sr. Regis riu disso e respondeu. Eu não me ajoelho para bastardos, menos ainda o filhote legítimo de um assassino de parentes e de uma vaca leiteira. O que aconteceu em seguida é a questão de discussão. Alguns dizem que Alice Rivers só levantou a mão e Sr. Regis começou a gritar e segurar a cabeça até o clã explodir espirrando sangue e cérebro. Outros insistem que foi o gesto da viúva, foi um sinal que fez um arqueiro das ameias soltar uma flecha que penetrou em um olho de Sr. Regis. Cogumelo, que estava a centenas de léguas, sugeriu que talvez um dos homens da muralha tivesse a habilidade de usar um estilingue. Bolinhas de chumbo, quando disparadas com força suficiente, são famosas por provocarem o tipo de efeito explosivo que os homens de Grooves viram e atribuíram à bruxaria. Seja como for, Sr. Regis Groove estava morto em um instante. Meio segundo depois, o portão de Harrenhal se abriu e uma enxurrada de cavaleiros disparou gritando. Uma luta sangrenta aconteceu em seguida. Os homens do rei foram afugentados. Sr. Daemon Darry, por estar com um bom cavalo, uma boa armadura e ser bem treinado, foram dos poucos a escapar. Os seguidores da Rainha Bruxa o caçaram por toda a noite até desistirem. 32 homens viveram para voltar ao castelo de Darry dos 100 que haviam partido. No dia seguinte, um 33º apareceu. Depois de ser capturado com mais 12, ele foi obrigado a vê-los morrer por tortura, um a um antes de ser solto para levar um aviso. Tenho que repetir o que ela falou, disse ele ofegante. Mas vocês não podem rir. A viúva botou a maldição em mim. Se alguns de vocês rirem, eu morro. Quando o Sr. Daemon garantiu a ele que ninguém riria, o mensageiro disse. Não volte a menos que pretendo se ajoelhar, ela disse. Qualquer homem que chegue perto dos muros dela vai morrer. Há poder nas pedras e a viúva o despertou. Que os 7 nos salvem. Ela tem um dragão, eu vi. O nome do mensageiro não chegou a nós, nem o nome do homem que riu. Mas alguém riu. Um dos homens de Lord Darry. O mensageiro olhou para ele abalado. Em seguida segurou a garganta e começou a engasgar. Sem conseguir respirar, ele estava morto em poucos momentos. Supostamente as marcas dos dedos de uma mulher estavam visíveis na pele dele, como se ela estivesse presente, esganando-o. A morte de um cavaleiro da Guarda Real foi um evento muito perturbador para Sr. Tywin, embora Owen Peake tenha desconsiderado a conversa de Sr. Daemon Darry de bruxaria e dragões atribuídos à morte de Regis Groove e seus homens a elementos fora da lei. Outros regentes concordaram. Uma força maior seria exigida para tirá-los de Harrenhal, concluíram eles, quando aquele pacífico ano de 132 depois da conquista chegou ao fim. Mas antes de Sr. Tywin poder organizar esse ataque, ou mesmo considerar quem poderia tomar o lugar de Regis nos 7 de Aegon, uma ameaça bem maior do que qualquer rainha bruxa caiu sobre a cidade. Pois no terceiro dia de 133 depois da conquista, a febre do inverno desembarcou em Porto Real. Independente de a febre ter nascido nas florestas escuras de Ibe e sido levada para Westeros por um baleeiro, como os homens das irmãs acreditavam, era certo que estava se deslocando de porto em porto. Porto Branco, Vila Gaivota, Lagoa da Donzela e Val do Caso foram acometidos pela doença um de cada vez. Havia relatos de que Bravos também estava sendo devastada. O primeiro sinal da enfermidade era um rubor na face, facilmente confundido pelas bochechas vermelhas que muitos homens exibem depois expostos ao ar gelado de um dia frio de inverno. Mas a febre vinha em seguida, fraca no começo, mas aumentando, sempre aumentando. Sangria não ajudava, nem alho, nem nenhuma das várias poções, cataplasmas e tinturas usadas. Colocar os doentes em banheiras de neve e água gelada parecia desacelerar o desenvolvimento da febre, mas não a impedia, pelo que os mestres
pelo que os mestres que lutavam com a doença logo descobriram. No segundo dia, a vítima começava a tremer violentamente e reclamar de frio, embora pudesse estar fervendo ao toque. No terceiro dia vinha o delírio e o suor de sangue. No quarto dia a pessoa estava morta, ou a caminho da recuperação se a febre sumisse. Só um homem em cada quadra sobrevivia à febre do inverno. Desde que os arrepios arrasaram Westeros durante o reinado de Jair Aerys I, nenhuma pestilência tão terrível era vista nos Sete Reinos. Em Porto Real, os primeiros sinais da febre fatal foram vistos à margem do rio, entre os marinheiros, barqueiros, pescadores, estivadores e prostitutas do porto que faziam seu comércio perto da torrente da Água Negra. Antes de a maioria ter percebido que estava doente, eles já tinham contaminado todas as partes da cidade, tanto ricos quanto pobres. Quando a notícia chegou à corte, o grande mestre Munkun foi em pessoa examinar alguns doentes para verificar se era mesmo a febre do inverno e não de alguma doença menor. Alarmado pelo que viu, Munkun não voltou ao castelo por medo de ter sido contaminado por esse contato direto com 40 prostitutas e estivadores febris. Ele mandou seu acólito com uma carta urgente para a mão do rei. Sir Tywin agiu imediatamente e ordenou que os mantos dourados fechassem a cidade e cuidasse para que ninguém entrasse nem saísse até a febre ter passado. Ele também ordenou que os grandes portões da Fortaleza Vermelha fossem trancados para manter a doença longe do rei e da corte. Mas a febre de inverno não teve respeito pelos portões, nem pelos guardas ou as muralhas do castelo. Embora parecesse ter se tornado um tanto menos potente conforme seguia para o sul, dezenas de milhares de pessoas ficaram febris nos dias seguintes. 3/4 delas morreram. O grande mestre Munkun acabou sendo um dos sortudos e se recuperou, mas Sir Willis Fell, senhor comandante da Guarda Real, não resistiu, junto com 2 de seus irmãos juramentados. O senhor protetor, Lewin Corbury, se recolheu aos seus aposentos quando foi afetado e tentou curar a si mesmo com vinho aquecido. Ele morreu junto com sua amante e vários servos. 2 das criadas da rainha Jaehaera ficaram febris e sucumbiram, mas a pequena rainha continuou saudável. O comandante da patrulha da cidade morreu. 9 dias depois, o sucessor dele o seguiu para o túmulo. Os regentes também não foram poupados. Lord Westerling e Lord Moulton ficaram doentes. A febre de Lord Moulton passou e ele sobreviveu, embora muito enfraquecido. Roland Westerling, um homem mais velho, pereceu. Uma morte talvez tenha sido uma misericórdia. A rainha viúva Alicente da casa Hightower, segunda esposa do rei Viserys I e mãe dos filhos dele, Aegon, Aemond, Daeron e Rhaenyra, morreu na mesma noite que Lord Westerling, depois de confessar seus pecados para sua septã. Ela sobreviveu a todos os filhos e passou os últimos anos de vida confinada aos aposentos, sem companhia além da septã, as servas que levavam sua comida e os guardas do lado de fora da porta. Ela recebia livros, agulhas e linha, mas os guardas diziam que Alicente passava mais tempo chorando do que lendo ou costurando. Um dia ela rasgou todas as roupas que tinha. No fim do ano, passara a falar sozinha, além de ter uma grande aversão à cor verde. Em seus últimos dias, a rainha viúva pareceu ficar mais lúcida. Quero ver meus filhos de novo, disse ela para a septã. E Rhaenyra, minha doce menina. Ah, e o rei Jaehaerys? Vou ler para ele como fazia quando eu era pequena. Ele dizia que eu tinha uma voz linda. Estranhamente, em suas horas finais, a rainha Alicente falou muito do velho rei, mas nunca de seu marido, o rei Viserys. O estranho foi buscá-lo em uma noite chuvosa na hora do lobo. Todas essas mortes foram registradas fielmente pelo septão Eustace, que toma o cuidado de nos dar as últimas palavras inspiradoras de todos os grandes senhores e nobres damas. Cogumelo também cita os mortos, mas passa mais tempo falando das loucuras dos vivos, como o escudeiro Simplório, que convenceu uma criada de quarto bonita a ceder a virtude dela para ele, dizendo que tinha febre, e que em 4 dias eu vou estar morto, e não gostaria de morrer sem conhecer o amor. O plano deu tão certo que ele o usou com mais 6 garotas, mas como não morreu, elas começaram a falar e o esquema dele foi desmascarado. Cogumelo atribui a própria sobrevivência à bebida. Concluí que, se eu bebesse vinho o suficiente, talvez nem soubesse que estava doente, e todo bobo sabe que essas coisas que não sabemos não podem nos afligir. Durante aqueles dias sombrios,
dois heróis improváveis surgiram brevemente em cena. Um foi Orwille, cujos carcereiros libertaram da cela depois de muitos outros mestres terem sido acometidos da febre. A idade avançada, o medo e o longo confinamento o deixaram à sombra do homem que tinha sido, e suas curas e poções não se mostraram mais eficazes do que a dos outros mestres. Mas Orwille trabalhou incansavelmente para salvar os que podia e ajudar na passagem dos que não podia. O outro herói, para a surpresa de todos, foi o jovem rei. Para o horror da guarda real, Aegon passou seus dias visitando os doentes e muitas vezes passava horas com eles, às vezes segurando suas mãos ou refrescando as testas febris com panos frios e úmidos. Embora sua graça raramente falasse, ele compartilhava seus silêncios com eles e ouvia quando suas histórias de suas vidas ouvia quando contavam histórias de suas vidas, imploravam por perdão ou se gabavam de conquistas, gentilezas e filhos. A maioria dos que ele visitou morreu, mas os que viveram depois atribuíram sua sobrevivência aos toques das mãos curativas do rei. Mas se realmente a magia no toque de um rei, como muitos plebeus acreditam, ela fracassou quando foi mais necessária. O último leito visitado por Aegon III foi o de Sir Tyland Lannister. Nos dias mais sombrios da cidade, Sir Tyland ficou na Torre da Mão lutando dia e noite contra o estranho. Embora cego e ferido, ele sofreu apenas exaustão até o final. Mas cruel como o destino era, quando o pior tinha passado e novos casos da febre do inverno haviam se reduzido a quase nenhum, chegou uma manhã em que Sir Tyland mandou que seus servos abrissem uma janela. Está muito frio aqui, disse ele, mas o fogo da lareira já estava ardendo e a janela já estava fechada. A mão declinou rapidamente após isso. A febre tirou sua vida em dois dias em vez de 4 de sempre. O Septão Eustácio estava com ele quando ele morreu, assim como o rei menino que ele tinha servido. Aegon segurou sua mão quando lhe deu seu último suspiro. Sir Tyland Lannister nunca foi amado. Depois da morte da rainha Rhaenyra, ele insistiu com Aegon II para que também matasse o filho dela, Aegon, e certos pretos o odiavam por isso. Mas mesmo depois da morte de Aegon II, ele continuou presente e serviu Aegon III, e certos verdes o odiavam por isso. Tendo sido o segundo a sair do útero da mãe, alguns momentos depois de seu gêmeo Jason, a ele foram negados a glória da senhoria e o ouro de Rochedo Casterly, deixando-o para conquistar seu próprio espaço no mundo. Sir Tyland nunca se casou nem teve filhos, e foram poucos os que acompanharam em luto quando ele foi levado. O véu que usou para esconder o rosto desfigurado gerou a história de que a face embaixo era monstruosa e má. Alguns o chamavam de covarde por ter deixado Westeros de fora da Guerra das Filhas e por ter feito tão pouco para controlar os Greyjoys no oeste. Ao tirar 3/4 do ouro da coroa de Porto Real quando era mestre da moeda de Aegon II, Tyland Lannister plantou as sementes do declínio da rainha Rhaenyra, um golpe de engenhosidade que no final lhe custaria os olhos, as orelhas e a saúde, e custaria à rainha o trono e a própria vida. Mas é preciso ser dito que ele serviu ao filho de Rhaenyra bem e fielmente como mão.